Boa noite, pessoal. Estamos começando então aqui hoje mais uma aula, né, sobre o lúdico no ensino de ciências e matemática. Eu vou compartilhar com vocês então a tela do planejamento da nossa aula de hoje, para que a gente possa dar início aqui a mais uma aula diretamente aqui do Teams, né, para vocês. Vamos aguardar aqui, né, a tecnologia. Ok? Estão todos aqui vendo a tela? Sim? Bom, eu vou ampliar, né, a imagem aqui para que a gente possa começar a nossa aula. Aguardem só um instantinho, que hoje a internet ela está um pouquinho lenta, e isso dificulta, né, bastante o nosso trabalho, mas vamos lá, então. O lúdico no ensino remoto, então a aula de hoje, né, dia 19/4, das 19 às 21 horas. As recomendações que eu tenho para vocês, então, nesse primeiro momento, são as seguintes. Desligue o celular e foque na aula. Tenha papel e caneta ou lápis, né, para anotar suas questões durante a aula de hoje. No finalzinho a gente pode ir respondendo, ou a gente vai conversando durante a aula, mas se alguém esquecer, já deixa anotado, tá? E tenhamos muita paciência com a tecnologia. Aqui está o link, né, da lista de presença para a aula de hoje. Eu vou mandar para vocês aqui no chat, né, da aula para vocês preencherem, tá? Não esqueçam de preencher. Bom, para a gente retomar o que nós realizamos, né, o que vocês realizaram na aula anterior com a professora Natália. Essa internet hoje, gente, tá uma loucura. Vamos aguardar aqui que ela já vai, a tela já vai passar. Só um minutinho. Difícil, né, trabalhar com a tecnologia nos dias atuais, mas vamos lá. Tenhamos paciência, não é? Isso. Então, olha só, na aula que vocês tiveram com a professora Natália, na semana passada, na aula 2, ela pediu para que vocês respondessem, né, no Mentimer, essa nuvem de palavras, né, porque a gente queria saber quais eram as concepções prévias de vocês com relação ao lúdico, né? Então, o que é preciso para planejar e aplicar jogos e atividades lúdicas nas aulas de ciências e matemática? Então, aqui eu estou retomando as respostas de vocês para que a gente possa estar discutindo um pouquinho mais hoje, tá? Então, as respostas de vocês, elas ficaram centradas aqui no tema criatividade, planejamento, conhecimento, interação, organização, motivação, né? Nesse momento em que vocês escreveram, né, colocaram aqui todas essas ideias do que a gente precisa para desenvolver uma atividade lúdica, um jogo no ensino de ciências, nós percebemos que a criatividade, por exemplo, ela é uma questão que é muito própria de cada um, mas nós podemos desenvolver? Sim, nós podemos desenvolver a criatividade fazendo atividades diferenciadas, conhecendo novas metodologias, novas estratégias, né, e etc. Agora, com relação ao planejamento, ao conhecimento, à motivação, envolvimento dos alunos, interação, tudo isso, né, organização do tempo, como desenvolver o interesse do grupo para participar, o engajamento, para que seja uma atividade inovadora, que tenha a regra, é preciso que a gente tenha alguns conhecimentos, é preciso que a gente tenha alguns conceitos. Então, na aula de hoje, nós vamos estar trabalhando sobre a questão das dimensões lúdicas, está bem? Então, aqui eu trouxe para vocês um apanhado de referenciais que tratam de vários aspectos importantes, né, do lúdico e que a gente sempre utiliza essas questões, né, esses aspectos, para o ensino de ciências. Por quê? No ensino de ciências, a gente não tem ainda um referencial de peso com relação ao lúdico, né? Às atividades lúdicas e aos jogos, que a gente possa dar embasamento e estruturar todas essas questões no ensino de ciências. Então, a gente toma emprestado de onde? Da psicanálise, da psicologia, da educação infantil. A maioria do nosso referencial, na verdade, ele vem sim da educação infantil, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, Spolin
e Codella, né, que trabalham com jogos teatrais. Então, esses referenciais, né, dessas duas pesquisadoras, eles são importantíssimos para a gente falar dessas questões do lúdico. No ensino de química, que eu trouxe em destaque, mas porque hoje a gente está falando um pouquinho mais dessa questão do ensino de ciências, mas a gente também tem pesquisadores na matemática, na biologia, na física, né? Então, conforme for o andamento das aulas, aí eu e a professora Natália, nós vamos estar trazendo isso para vocês. Então, aqui na Química, nós temos o Messeder, né, e o Marlon Soares, que fazem pesquisas, né, e desenvolvem bastante trabalhos, né, muitos trabalhos na área de ensino de Química. Na psicanálise, nós temos o Freud, o Bruguière, que é um filósofo e educador, o historiador da cultura, o Huizinga, que tem um referencial importantíssimo, né, que colabora, né, bastante com essa questão do lúdico no cenário brasileiro e mundial. Caloá, né, que é um antropólogo e sociólogo também, que desenvolve muitas questões. A Kishimoto, aqui da Universidade de São Paulo, ela trabalha muito com essa questão dos jogos na educação infantil e na formação de professores também. Negrini, que trabalha com a psicomotricidade infantil. E aqui embaixo nós temos da área da psicologia diversos autores. Nesse trabalho, desculpa, na aula de hoje nós vamos falar então de alguns elementos relacionados por 6 desses autores da psicologia. Então, Euconin, Piaget, Vygotsky, Vallon, Chateau e Leontiev. Claro que eu sei que vocês já estudaram, né, na disciplina de desenvolvimento e aprendizagem, na disciplina de recursos didáticos, em outras disciplinas de metodologia de ensino, vários desses autores. Então, aqui eu só trouxe para mostrar para vocês que um dos instrumentos que nós vamos estar utilizando para essa formação lúdica, né, de vocês, está sendo, então, partindo desses autores. Então, como eu disse, nós não temos autores específicos da área de ciências que trabalham com esse tema do lúdico. Eles vêm de vários pontos, vários aspectos para compor, então, e dar sustentação ao lúdico, tá? No ensino de ciências e matemática. Então, nós temos aqui, por exemplo, olha, a primeira dimensão que a gente vai considerar a dimensão lúdica é o aspecto o quê? Social, tá? Então, o que seria esse aspecto social? A interação entre os participantes numa atividade lúdica, a interação entre os jogadores, a interação entre o professor e o grupo, né? O segundo aspecto aqui é a dimensão cultural. Todo jogo e atividade lúdica está muito relacionada com essa questão da cultura de uma região, de uma localidade, de uma comunidade. Então, por exemplo, os jogos que você vê, por exemplo, na Bahia, em alguns estados do Norte e Nordeste, são jogos como pular elástico, por exemplo, já amarelinha, o jogo de taco, o jogo como se diz? Futebol de pregos, futebol de botões, todos esses jogos, eles vêm de uma cultura, né, de uma cultura local. Bom, o terceiro aspecto aqui é a dimensão educacional. Então, num jogo ou numa atividade lúdica, a gente tem esse aspecto educacional, ou seja, você pode ensinar, né, fazer uma avaliação de aspectos que você quer desenvolver dentro desse material, desse lúdico, desse jogo ou atividade lúdica. Você pode também fazer uma retomada de conceitos, fazer uma revisão de conceitos, inserir um conceito novo. Então, nos diversos aspectos da área da educação, né, dos momentos aí da educação, você pode estar inserindo uma atividade lúdica. Lembrando que não é para cobrir aquele momento da aula que está vazio, tá? Uma outra dimensão aqui é a imaginária. Então, você está participando de uma atividade lúdica, você entra na atividade como se você fosse um dos personagens. Então, esta é uma dimensão que vários autores consideram como muito importante, inclusive Vygotsky fala muito dessa questão, que a criança, ela imita os pais. Então, a criança pega o bebê e embala, né, imitando ali as atitudes da mãe, cuidando do bebê. Bom, nós temos também a dimensão reguladora. Então, para que servem as regras no jogo? As regras, elas vão delimitar o que você pode e o que não pode. Só que durante uma atividade lúdica, a regra, ela pode evoluir, tá? Então, naquele texto que eu deixei para vocês lerem na semana passada,
está falando bastante dos autores que consideram as questões da regra, como é que eles consideram a regra. Então, o Marlon Soares, imagino que vocês lembram que vocês leram sobre isso, ele trata muito essa questão e diz que a regra ela pode evoluir, ou seja, durante uma atividade lúdica, a regra ela pode mudar, ela pode sofrer algumas alterações, de acordo com um consenso de todo o grupo, né? Ela também tem uma questão que é a dimensão livre e espontânea. Ninguém pode participar de uma atividade lúdica, né, sendo obrigado a participar dela, a interagir. Então, a espontaneidade, então, essa liberdade, mesmo com regras, né, que parecem ser coisas totalmente opostas, mas ela deve existir. Então, se na sala de aula um aluno ele não quer participar, ele está livre para isso. Geralmente, o que acontece é que quando a gente começa a desenvolver a atividade, o estudante ele acaba ficando curioso, querendo saber como é que o que está acontecendo, por que está todo mundo rindo, e ele acaba participando. Tem também uma questão que é temporal e espacial, né? Nessas dimensões lúdicas, que seria o quê? Toda atividade lúdica ela vai acontecer em um determinado tempo ou espaço. Então, pode ser o tempo de uma aula, o tempo de 2 aulas ou uma atividade recreativa que vai levar um final de semana, uma visita a algum ambiente, um parque, né? Não precisa ser necessariamente dentro da sala de aula. E ela pode acontecer em espaços diversos também, né? Então, pode ter tempos diversos e espaços diversos. A tela do computador, a tela do celular, né? O pátio do colégio, a quadra esportiva, a sala de aula, né? Um tabuleiro de um jogo de damas, todos esses elementos que eu falei, esses exemplos, são espaços de jogos. E aqui, né, por último e não menos importante, a diversão e o prazer, que tem que estar em equilíbrio com a questão educacional. Por quê? Se uma delas estiver em muito mais aflorada do que a outra, então, por exemplo, se for uma atividade muito mais divertida do que educativa, ela perde a sua função lúdica. Então, isso tem que estar em equilíbrio. Pensando então em todas essas dimensões, né, que nós falamos, nós temos aqui então uma figura para representar todo esse arcabouço que nós falamos, né, nesse momento da aula agora. Então, se uma atividade lúdica eu quero avaliar se ela é boa, se ela está de acordo com a minha proposta, eu vou ver então se ela engloba esses aspectos culturais, ela é livre e espontânea, ela é reguladora, se ela está incorporando todas essas dimensões. Por quê? Se uma delas, lembra que eu falei? Se uma delas estiver mais saliente do que as demais, esta imagem que a gente tem aqui, que é um cubo, né? Ela vai perder esse formato. Então, ela pode ter uma das arestas mais alongadas, e aí ela deixa de ser uma atividade lúdica que seja suficiente para aquilo que a gente quer desenvolver, tá? Então, deve haver sim este equilíbrio. Vamos ver agora, então, numa prática, aplicar, então, todas essas dimensões para ver se vocês conseguiram entender, tá? Bom, aqui, então, nós temos a imagem do jogo Super Mario Bros. 2, né, na Nintendo 3DS. Então, eu acredito que a maioria de vocês já participou, né, já jogou, já usou essa ferramenta, né, que é o Super Mario Bros., já utilizou esse jogo de computador, ou agora até tem para Android, né, no celular. E aqui nós podemos ter o quê? A dimensão social, ela aparece? O que vocês acham? Isso, claro que sim. Por quê? Você pode jogar com outro, né? Um amigo seu que está na casa dele. Então, tem essa questão social do lúdico, envolve a participação, né, de sujeitos. Nesse caso, é uma atividade educacional? O que vocês acham? Sim, para ser educacional, a gente tem que pensar o seguinte: eu estou aprendendo algum conteúdo, algum conceito aqui no caso de ciência? Não? Então, ela não é necessariamente uma atividade educacional. Então, ela não entra, no caso, naquelas dimensões todas. Então, se eu quero levar para a sala de aula um jogo deste tipo, o que eu deveria fazer aqui? Inserir alguns conceitos da ciência, por exemplo. Eu posso colocar aqui objetos que, por exemplo, aquecem a água e a água evapora, e aí ela muda de estado físico. Neste caso, sim, aí eu teria todas essas dimensões dentro desta
desse exemplo de atividade. A questão reguladora, ela existe? Existe, não é? Por quê? O que vocês acham? Onde é que está aparecendo aqui as regras dessa atividade? Exatamente. Então, olha, eu tenho que trabalhar neste tabuleiro, mas se o Mário ou o Luigi, eles caírem ali, né, dos tijolinhos que eles estão pulando, eles podem perder a vida. Então, nesse caso, existe uma regra mesmo dentro de um jogo eletrônico, tá? Isso mesmo. E o tempo e espaço, como é que vocês percebem isso? Quanto tempo eu posso ficar jogando, né, participando de uma atividade desse tipo? Depende do quê? Da minha mãe, se ela vai chamar minha atenção, me chamar para jantar, para estudar. Então, assim, aqui eu tenho um tempo que eu posso explorar, né? E o espaço? O espaço é a própria tela, tá? Que eu tenho para explorar. Nesse caso, a gente tem a questão cultural também, por exemplo. Então, tem alguns lugares, né? Algumas cidades do Brasil, por exemplo, que se a gente for fazer uma pesquisa, as crianças, os jovens e adolescentes utilizam muito mais os jogos eletrônicos do que os jogos que a gente considera que são os mais clássicos, né, como tradicionais, vamos dizer assim, peão, né, pular corda, amarelinha, perdão. Então, depende muito de uma questão cultural, não é? Então, se você vai propor uma atividade lúdica, você tem sempre que considerar também este aspecto, porque nem todo grupo ou comunidade se interessa por um determinado tipo de atividade, não é? Então, você tem que também conhecer, né, o seu grupo, a sua comunidade, a sua clientela. Temos também a questão imaginária. Então, enquanto você está participando aqui desta atividade, vamos supor que você seja aqui né? O Mário, você está aqui na frente. Então, conforme você está fazendo os movimentos para que o seu personagem ele ande no jogo, né? Ultrapasse os obstáculos, vença os desafios para chegar até o final, você se imagina como esse personagem. Então, durante o tempo todo, você está executando atividades, tarefas dentro da atividade lúdica usando também a sua imaginação, né? Então você vai falar, ah, tem uma bola de fogo ali, eu tenho que fugir, correr e tal. Não é você como pessoa, mas é o seu personagem. Então, a imaginação aqui, ela está muito solta, né? A questão da liberdade e espontaneidade. Então, é aquilo que a gente comentou antes. A pessoa participa se ela se sente à vontade e se ela sente livre para fazer, né? Para interagir nesse tipo de atividade, tá? E a diversão e o prazer que está intrínseca, né? Toda atividade lúdica, o jogo, a gente imagina que são atividades prazerosas e divertidas, tá ok? Bom, para terminar a aula de hoje, então, eu deixei aqui um quiz para vocês, tá? Que vocês vão acessar. Eu vou aqui entrar novamente para que a gente possa. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês desse quiz para que a gente já possa finalizar. Então, essa fica como uma tarefa para casa, tá? Vocês vão, então, responder esse quiz, né? E depois, vocês vão construir, tá? Já vão planejar, né? Para construir uma atividade sobre quais conceitos de ciências poderiam ser desenvolvidos numa atividade lúdica do ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, tá? Vocês vão trazer, então, essa atividade para a professora Natália na próxima aula. Olha, nós temos aqui... Ai, eu compartilhei aqui. Vou esperar vocês aparecerem aqui. Então, olha só. Aqui nós temos... a internet hoje não tá muito bacana, né? Vou colocar meu nome aqui. Cadê vocês aparecendo aqui? Eu compartilhei a tela. Cadê vocês? Cadê vocês? Ok, vamos lá. Vou imaginar que está sendo gravado e vocês estejam aparecendo aqui, ok? Então, olha só. Esse quiz vocês vão responder para cada questão. Vocês têm aí 20 segundos, tá? São exemplos de jogos e brincadeiras populares. Aí vocês vão procurar aqui qual é a resposta correta, tá? Eu não vou falar qual é a resposta. Então, esta é a tarefa que vocês vão desenvolver para casa. Pessoal, muito obrigado. Então, nós vamos terminar agora
o restante da aula, vocês têm aí essa atividade para concluir, tá? E nós ficamos por aqui. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.